cristã, você aprende. O crente pode fazer isso. Você pode pegar, olhar para suas influências, para as influências pecaminosas, para as influências pecadoras que querem afastar você de Cristo e dizer para elas, eu não quero na minha vida. Se você utilizar a fé, principalmente o uso da fé é importante, porque é uma ferramenta inabalável. É uma ferramenta que ela não se abala, é a fé. Se tem uma coisa que não é abalada, é a fé. Se você não quiser que a sua fé seja maior na sua vida, você se torna um fracasso, com certeza. Mas se você determinar que a fé que há em você, ela não se abala, ela não se abala. É uma das coisas que você coloca dentro dessa campanha que a gente está fazendo no mês de janeiro, que é a fé determinante. Você tem que fazer como Neemias fez. Ele não deixou que as influências negativas, pecadoras e malignas de fora, pecaminosas, o contaminassem, o influenciassem a mente dele, que ele não conseguiria construir a cidade. Neemias não permitiu que aquelas outras pessoas que vinham com várias palavras o influenciassem. Às vezes a dificuldade está nessa família, às vezes a dificuldade está no meio dos familiares, no meio dos amigos, às vezes parte dos estranhos, dos de fora. Você tem que aprender a arredar isso. Desloque-se de ambientes assim, evite-os. O segredo da chave da vitória é quando você vê ali um oponente que vai contra você, é simplesmente você se desloque, evite-o, não alimente-o. Não dê a ele o que ele quer, porque o que mais o inimigo quer de você, muitas vezes você está dentro de um escritório, por exemplo, alguém vem lhe afrontar para o quê? Para bater boca com você. Você sabe que o que você tem é maior do que há sobre ele, então você não vai dar a ele a colher de chá, simples assim. Anulando-o, deixe-o falando sozinho. O segredo da vitória, minha mãe sempre me ensinou, que o segredo da vitória é esse. É quando você cala a boca do seu inimigo, é quando você não dá para o seu inimigo aquilo que ele quer. Porque você sabe que se você debate com ele é como debater com um bêbado. É a mesma coisa. O bêbado vai estar sempre questionando. Porque ele está bêbado, está alcoolizado, está sob efeito do álcool. E como efeito do álcool, ele está ali com a mente toda trabalhada. Como um bêbado. Muitas vezes você vai se deparar em momentos assim. Onde você vai olhar para pessoas na sua frente como se fossem bêbados. Você olha para eles exatamente desse jeito e os ignora. O segredo da sua vitória é isso, para que você se esforce naquilo que você tem. Se você empenhar a sua mente dentro da meta que você já tem, você anula todo o resto que há à sua volta. Todas as outras coisas que possam ser usadas para tentar te desinfluenciar, te desanimar. Porque uma das coisas que mais eu vi Satanás trabalhando no ano passado da minha vida, ele criava diversos tipos de emendas, ciladas, diversos tipos de projetos, para que eu parasse a minha mente concentradora do que eu estava fazendo para me ligar no que ele estava fazendo. No que o diabo estava usando pessoas para fazer. De todas as formas e maneiras, declarativas e escancaradas, eu tive que tomar posse daquilo que Deus tinha para minha vida e parar de não mais me importar com aquilo que eles estavam promovendo e fazendo no meio das suas cachorrices e me ligar para dentro do projeto mais poderoso e maravilhoso que era o que Deus estava concentrando para a minha vida. Talvez você esteja vivendo hoje uma situação parecida com essa, aonde você está em ambientes, aonde você vai para lugares aonde você vê coisas que são feitas e preparadas, elas sempre foram feitas antes até de você se ligar. Só que agora, como você está dentro de uma obra, você está na frente de um projeto, você está totalmente ali, como alvo, como foco. Então é natural que você tenha atenção a isso agora. Mas sempre existiu as influências negativas e pecadoras e pecaminosas no mundo. Mas como agora você está posicionada dentro de um degrau de estabelecimento de reino de justiça na sua vida, e você tomou agora uma chave que antes você não tinha, talvez a sua chave seja uma independência, talvez a sua chave seja agora uma influência, um projeto, seja agora o seu casamento, agora que você casou. Até então você não era vista, mas agora como você é uma mulher casada, um homem casado, agora você se torna perseguido por isso, pelos que não casaram, por aqueles que não tiveram nada. Talvez o foco e o alvo agora que você foi colocado, seja por outro motivo, o carro que você conquistou, a faculdade que você passou, o diploma que finalmente você conseguiu na mão, agora você está sendo perseguido por pessoas que nunca lhe olharam, mas agora lhe invejam pelo aquilo que você tem. E com raiva e ódio eles pensam de todas as maneiras como paralisar você na caminhada. O diabo ele usa pessoas na terra para fazer isso. De todas as maneiras, Satanás ele precisa paralisar o crente na sua marcha,
na sua caminhada, no seu projeto, na sua igreja, por exemplo, até que você cantasse ou não cantasse, até que então você descobrisse em você um chamado de pregador ou pregador, até então você não era visto. Mas quando você abriu a boca, quando você orou, quando você fez um projeto, estabeleceu um projeto naquela igreja, promoveu uma mudança, um movimento naquele lugar, isso gera nas outras pessoas sim o ciúme. Então, como cristão, e assim como Neemias teve que conviver com esse tipo de coisa. Você vai aprender a conviver num meio em que você vai lidar com víboras, em que você vai lidar no meio de escorpiões e pessoas que estão ali com o coração com sede de ódio, de vingança. Pessoas que olham para a vida, olham para trás e não viram aquilo que na verdade sempre desejaram para a sua vida. Hoje elas olham para você, talvez, e veem isso em você. Um fruto novo, brotando numa terra árdua. Numa terra tão árida quanto árido é o árido do árido. Mas você está lá porque você conquista, porque você acredita. Tem pessoas que conquistam porque acreditam. Neemias acreditou. Ele viu no meio daquela queimada, no meio daquela razoada destruição, naquela rasura que foi feita em sua cidade. Ele acreditou que ele podia reerguer de volta aqueles muros que foram derrubados e queimados. Aquele ambiente que foi quebrado, destruído, saqueado. Ele olhou para aquele monturo, para aquela onda de desgraça e disse: não, eu consigo estabelecer um piso nessa terra. Eu consigo construir um pilar no meio dessa maldição. Eu consigo criar um projeto. É só eu ser um homem focado, uma mulher focada e acreditar. Ele colocou a fé dele em ação. Talvez você precise colocar sua fé em ação nesse momento em que você esteja vivendo. Você que vai participar comigo dessa campanha, está participando comigo da campanha da fé determinante, você vai ter que ter isso na sua vida a partir de hoje. Como Neemias teve uma fé determinante que determinou a ele uma vitória e o fez tomar posse daquilo que ninguém jamais seria capaz. Eu creio que os outros que também estavam fazendo parte daquela cidade jamais imaginariam de novo ver aqueles muros levantados de volta, tão gloriosos quanto eram nos dias de outrora. Neemias foi o único que viu, foi o único que teve visão de águia. Deus deu a ele um coração, porque a primeira coisa que você precisa ter é um coração. É a primeira coisa que Deus coloca e é a primeira coisa que o diabo vai tentar destruir é o seu coração. Ele vai tentar destruir você nos seus sentimentos, vai tentar destruir você fazendo de todas as maneiras para te entristecer. É uma das coisas que eu tenho visto muito hoje na igreja, no meio do povo de Deus, como o diabo tem trabalhado nesses últimos anos para entristecer a igreja, para paralisar a igreja, para alejar a igreja, para sepultar a igreja, para matar a igreja. E eu tenho visto muitos pastores, missionários, homens e mulheres de Deus, que Deus tem dado visão assim como eu, para entrar contra isso com uma palavra de vitória, com uma palavra de autoridade, ministrando isso quando prega, mas também quando ora pelas pessoas, fazendo elas crer novamente, trazendo à existência de volta o que antes havia. Talvez você precise disso hoje, colocando a mão no seu coração e botando de volta a felicidade de volta em você. No meio do casamento que foi destruído, no meio das dores em que você tem passado, na mentira, na calúnia. Há tantas coisas que foram promovidas para destruir a sua vida, para derrubar você de vez. Como uma onda chegou, mas da mesma maneira como fúria ela veio, com fúria ela volta. Porque eu creio num Deus Todo-Poderoso, a quem eu sirvo por tantos anos da minha vida, no meio de tantas lambadas que eu já tomei na minha vida, em tantas ondas em que eu me vi em meio a mares marivoltos, que parecia que não tinha chão para pisar. Eu vi Deus de uma maneira sobrenatural cimentando um chão debaixo de mim quando não havia chão. Talvez você esteja hoje assim, dessa maneira. E eu tenho sentido de Deus para dizer a você que se você acreditar, você vê acontecer. Se você tomar posse, você movimenta. Eu nunca acreditei nesse lance de movimentar minha fé porque eu era muito incrédula. Eu era uma pessoa extremamente incrédula. A incredulidade me vestia. Literalmente me alimentava também. Hoje, graças a Deus, eu abri mão da incredulidade que havia sobre mim, porque com ela eu não conseguia nada, com ela não arredava, com ela não me mexia, com ela não sonhava, com ela não ousava, eu não conseguia arriscar com ela. Hoje, com a fé, ela me faz arriscar, ela me faz sonhar, ela já me levou para lugares muito perigosos, crendo que eu chegaria lá, e eu cheguei, mesmo em ambientes de perigo. Eu não vou dizer para você que você tem que ir para ambientes de perigo, eu estou dizendo que é a minha experiência, por tamanha movimentação que eu a fiz. Mas eu quero dizer pra você que se você tiver fé
E dedicação, se você se dedicar a Deus, se você orar, ore mais, talvez o que falta é isso. Talvez o que falta em você é crer para orar. Não é só orar, mas tem que acreditar que a oração que você faz, ela dá certo. Você tem que ser uma pessoa que mentaliza na sua mente. Constrói